Muito bem-vindo, que bom que você veio. Muito bom tê-lo nesse final de semana. Tivemos um culto pela manhã, estamos tendo outro agora. Óbvio, né? Se está sentado aqui me ouvindo é porque estamos tendo outro culto agora. Mas que bom que você veio. Fim de semana de carnaval. Será que dá para chamar assim, né? Um feriado meio forçado para alguns. Uma cultura que não agrada a todos, mas não deixa de ser cultura. Não deixa de estar aí, né? De fazer parte do nosso país e a gente convive com isso desde sempre. Que bom que aqueles que conseguem tirar, de certa forma, né, uma folga, um descanso merecido. Mas eu sempre fui do estilo mais tranquilo. Costumo dizer que eu já nasci velho. Eu identificava onde estava o barulho e eu ia para o outro lado. Né? Eu sei que alguns se identificam comigo, outros gostam de um barulhinho, né, de um agitozinho. Eu sou mais do estilo rede, sabe como é, não? É isso aí, olhando a brisinha, mas sou mais do estilo mais calmo, mas respeito todas as manifestações aí do pessoal. Nesse período está tudo certo. Mas alguns um pouco exagerados, né? Nesse final de semana, aqueles que acompanharam aí o estado das rodovias na sexta-feira, parecia que era aquele filme Um Dia Depois de Amanhã, né? Todo mundo indo embora, assim, porque parecia que o desastre estava vindo num canto, então está todo mundo indo para o outro, né? De cara, será que eu perdi alguma coisa? Né? Será que tem aí um tsunami vindo de algum canto? Tem uma onda de frio gigante que vai matar todo o sul do Brasil. Está todo mundo indo para o litoral, assim, tem alguma coisa acontecendo aí, né? E não, cara, só carnaval. Era só o pessoal indo e não podia perder nem um minuto. E aí dá aquela loucurada, né? Aquela sensação fantástica de você estar trancado num trânsito. Deve ser muito bom. Deve ser bom, porque senão ninguém ia fazer um negócio desse, né? Deve ter alguma adrenalina especial, deve ter alguma coisa que te deixa assim extasiado, que te deixa conectado, né, com os céus, para um camarada, num trajeto que ele faria em 1 hora, ele levar 4, e ele continua feliz. E o que mais me impressiona é que ele vai voltar também nessa mesma situação, né? Mas está tudo certo, como eu falei, está tudo bem, respeito aí as manifestações e os desejos de cada um, mas eu confesso que tem alguns extremos nesse período, e os extremos da nossa vida são sempre perigosos. Observe os extremos são complexos, os extremos nos levam para situações que nos machucam e que nós machucamos a outros. Parece que nesse período não há doenças sexualmente transmissíveis, não há gravidez indesejada, não há boletos. Essa mágica eu não consegui fazer, cara, mas a impressão é que dá aqui para alguns nesse período, né? Não existem boletos. Então, quarta-feira é outro dia. Quarta-feira é outro problema, né? 4 dias a gente esquece o mundo. Se você for um pouquinho mais para outras regiões do Brasil, né, já é uma festa ainda mais tradicional, às vezes leva até mais tempo, e me preocupa um pouco esses extremos, né? E viver nas emoções, ou deixar as emoções extravasar, faz parte do ser humano. Por isso que eu digo, não condeno quem gosta de viver um pouco mais dentro das suas emoções, porque faz parte, né? Nós vamos para shows, nós pagamos para ver um show, para que as nossas emoções se extravasem. Você vai para um show de Natal, por exemplo,
Milhares de pessoas vêm para ver shows de Natal na Serra Gaúcha, você sabe que é um sentimento, é uma emoção. Você sabe que o Papai Noel não existe. Desculpe se eu acabei entregando aí para alguém que não sabia ainda, mas não, né? Não existe. Lamento se eu frustrei alguém aqui. Quem quiser oração depois no final sobre isso, procura. Mas não existe, mas a gente paga mesmo assim para vê-lo. E a gente sabe, e está tudo certo, nós pagamos para ver espetáculos de comédia. Eu sou um fã de comediantes que conseguem prender a atenção de um público por 2 horas sem falar um palavrão. Pô, eu pago para ver isso. Nós pagamos para deixar nossas emoções extravasar, faz parte do ser humano. Você paga para ver um show de música e você sabe que aquilo mexe só com as suas emoções e está tudo certo, é muito bonito, uma mensagem que às vezes te toca, mexe contigo, faz parte, as emoções fazem parte, por quê? Porque nós as temos. Né? Como dizia aquele camarada assim, que o cara é um desalmado, né? O cara não tem emoção nenhuma. Não, nós temos emoção, faz parte da nossa vida. Viver emoções fazem parte da nossa vida. A Disney é um exemplo, Disneylândia é um exemplo disso. Prometi para meus filhos que em algum momento da nossa vida nós iríamos para a Disney. Eu espero que até lá o câmbio esteja mais favorável para isso, né? Mas eu prometi que em algum momento nós vamos para a Disney. Disneylândia é um exemplo disso. É uma terra feita, é uma estrutura montada que mexe com as suas emoções e que depois você volta para casa e junto com você chega o carteiro já entregando a fatura do cartão. Ele vem de Mickey também entregar. Ou seja, você sabe que você vai para uma Disneylândia, você sabe que você vai para uma terra, né, da fantasia, das emoções, e você está tudo bem com isso. Você deixa extravasar. Você vive as suas emoções. E eu quero falar hoje, justamente nesse momento que nós estamos passando aí, né, de deixar as emoções extravasar, eu quero falar sobre a Cristolândia. Abra aí comigo Filipenses, e é por aí que nós vamos hoje à noite. Filipenses 4. Filipenses 4, vamos ler o 6 e o 8. 6 e o 8 do capítulo 4 de Filipenses, escrito pelo apóstolo Paulo, que diz o seguinte, o verso 6 do capítulo 4 de Filipenses: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pai, obrigado pela Tua palavra, ministra o nosso coração neste dia, em nome de Jesus. Amém. Este é um dos trechos mais conhecidos. Eu duvido que pelo menos a maioria de nós já não tivéssemos escutado isso. Alguns que participam há mais tempo nas famosas escolas dominicais, talvez até já decoraram isso. E os mais boca suja até receberam como castigo decorar tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é amável, ocupa o vosso pensamento, enfim, né? A boca suja, vai decorar isso aí para ver se melhora. Mas ele é famoso. Na realidade, o livro de Filipenses está cheio de versículos que talvez você já tenha escutado muito. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos falando muitas coisas, mas principalmente sendo grato, porque a igreja o recebeu bem, a igreja cresceu, amadureceu, uma igreja sábia, que cresceu sem abusos, sem controles, uma igreja sadia, que inclusive mandou uma oferta para ele.
E ele também agradece, nesse capítulo 4, a oferta que ele recebeu, embora ele tenha recebido e disse, olha, eu quero agradecer a oferta, vocês sabem que para mim, se eu tenho ou se eu não tenho, está tudo certo. Eu já tive abundância, tive necessidade, e para mim está tudo bem. Eu aprendi a viver com tudo isso. O livro de Filipenses é impressionante. Deixa eu ler mais alguns capítulos, para vocês identificarem, de fato, quão famoso, ou quão famosas são as frases do apóstolo Paulo, que repercutem, que ecoam até hoje. Outros versículos, como por exemplo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Porque Deus é o que opera em nós tanto querer, como efetuar segundo a sua boa vontade. E na verdade tenho também por perda todas essas coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas essas coisas. E as considero escória para que possa ganhar a Cristo. Outra, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Outro, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo. Eu prossigo para o alvo. Pois é, veio daqui. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. E talvez a mais famosa de todas, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo isso veio de Filipenses. São 4 capítulozinhos, onde o apóstolo Paulo fala sobre tudo isso. E ele termina o capítulo 4 agradecendo à igreja pela oferta que mandou, e ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Olha a sabedoria que flui de um cara desse. Ele fala que todas as coisas posso naquele que me fortalece. Você lê Filipenses e você se impressiona com esse cara, que sim teve um encontro com Jesus. Ele não foi discípulo de Cristo, mas ele teve um encontro com Cristo mais tarde. Ele não o conheceu pessoalmente, mas ele teve uma experiência real com Cristo. Ele deixa de ser perseguidor e passa a ser um perseguido, né, pelo amor a Cristo. A história é fantástica, mas o livro de Filipenses é impressionante, porque ele jorra sabedoria, conhecimento, estabilidade. Seria até normal ouvir isso do apóstolo Paulo, conhecendo a história dele, se não fosse um detalhe. Ele escreve todas essas coisas da cadeia. Todas essas frases de impacto, cheias de sabedoria, aonde ele diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que todas as coisas posso naquele que me fortalece, sejam meus imitadores, não preciso de nada, já tive abundância e tinha necessidade, e para mim está tudo bem, parabéns para vocês, continuem firmes, está tudo certo, não estou preocupado com a minha reputação. Tudo isso ele diz na cadeia. Como que o cara escreve tudo isso num ambiente extremamente hostil, onde você não tem controle sobre as suas emoções? Um lugar sujo, frio, fedorento, com pessoas desagradáveis. Nesse ambiente, ele consegue ter uma estabilidade sobrenatural. O cara não deixa brotar suas emoções, ele brota alguma coisa, mas não são suas emoções. Porque dentro do cárcere, essas não seriam as minhas palavras, por exemplo. As minhas palavras talvez seriam: vocês não têm noção do que eu estou passando. Aqui é uma desgraça, aqui é escuro. Estou sendo ameaçado de morte, não tenho onde comer, não tenho onde dormir. Mas Paulo não. A paz de Deus, que excede todo entendimento. Tudo posso naquele que me fortalece. Como que um cara consegue brotar isso? Da onde vem isso do apóstolo Paulo? E eu quero fazer uma pequena encenação, e eu preciso dos meus voluntários aqui. A gente treinou, cada um já sabe o seu papel, está tudo certo.
Jonatas representa a nós, corpo, é o que a gente enxerga. Mas ele, segundo a palavra de Deus e segundo a própria ciência, ele é alma e espírito. Mas nós só vemos o corpo, vocês não enxergam a minha alma e nem meu espírito, mas eu não sou desalmado, eu tenho alma. As minhas emoções estão lá, as minhas vontades estão lá, e eu também tenho espírito. A Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito. Até aqui está tudo certo. Todo mundo entendeu. Pois bem, pedi para o espírito se acalmar lá atrás. Jonatas é um cara que vive, obviamente, na sua alma. Por quê? Porque ele não conhece a palavra de Deus, ele nunca teve encontro com a palavra de Deus, ele não tem um encontro com a Bíblia, ele não conheceu louvores, ele nunca viu ministrações, ele nunca alimentou nada além de si próprio. Ele nunca alimentou nada além do eu, da vida dele, das vontades dele, dos sonhos dele, dos objetivos dele. Ele é ele mais ele. A vida dele é isso aí. Assim como todos nós, um dia antes de nos encontrarmos com Cristo, éramos extremamente autossuficientes e não conhecíamos absolutamente nada e nunca fomos confrontados com nada, porque na realidade nós somos assim. Nós nascemos assim. Só que ele, embora sendo dominado pelas suas emoções, o que está sobre ele são as suas emoções e a sua alma, o que coordena a vida dele são as suas emoções, a sua vida. Mas um dia ele tem um encontro com Cristo. Ele encontra a palavra de Deus, ele encontra os princípios e ele começa a ver que na realidade é melhor que ele morra para que Cristo cresça na vida dele, é melhor que ele diminua para que Cristo cresça na vida dele. Ele começa a ver um propósito maior do que ele mesmo, que o eu e o ego, embora fazem parte da vida dele, nunca vão desaparecer, e a gente espera que isso não aconteça. Mas eles vão perdendo espaço, porque ele começa a alimentar algo que até então ele nunca tinha alimentado, que é o seu espírito. E lentamente a sua alma vai baixando e o seu espírito vai subindo. E ele passa a ser uma pessoa que, embora tenha as suas emoções, as suas vontades, ele é guiado pelo espírito. Não mais pela alma, mas ele ainda tem as suas emoções. Que bom que você tem. Você imagina eu pregar aqui sem emoção nenhuma. Que chato seria. Na rádio a gente lembra sempre, tem uns professores, todo mundo lembra um professor, aquele que falava no mesmo tom de voz, na mesma altura, enfim. Pega um período de manhã cedo com aquele cara, você sabia que era duro de levar até o fim. Nós temos que ter emoção, temos que expressar. Ele não perdeu as suas emoções, mas a partir de agora, ele é um cara guiado pelo Espírito. A vida dele tem um rumo diferente. A Bíblia diz que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, eu tenho um espírito que se conecta com Deus, eu recebo a ministração de Deus, eu ouço a voz de Deus, Ele fala ao meu coração. Eu sou um cara que, embora tenha as minhas emoções, sou guiado pelo Espírito. Assim era o apóstolo Paulo. Primeiro era um cara cheio das suas emoções. E ele tem um encontro com Deus, ele passa a ser guiado pelo Espírito. E esse cara, o apóstolo Paulo, escreve para a igreja ou para as igrejas do cárcere, não baseado nas suas emoções, mas baseado no seu espírito. Mas então continuamos falando de Jonatas. Ele se empolga na igreja, ele tem amigos, ele tem uma turma, ele tem a gangue que anda com ele, ele virou um cara popular. E ele entende, na realidade, que ele não precisa se alimentar tanto o seu espírito. Ele é um cara que entende que ele recebeu uma carga de Deus, e aquela carga na salvação já é o suficiente. E ele deixa de se alimentar, ele deixa de buscar coisas do Senhor. Embora ele ainda frequente, o grupo de amigos dele vem daqui, os relacionamentos vêm daqui, ele até casou com uma menina daqui, mas na realidade, e de fato aconteceu, ele veio de São Paulo buscar aqui, né? E ele não alimenta mais o seu espírito. O que acontece? Lentamente, o seu espírito vai baixando e a sua alma volta a controlá-lo. Ele é um cara que ele é um cristão, ele ama os princípios, ele só não alimenta mais o seu espírito. E com o passar do tempo,
ele volta a deixar a sua alma dominar a sua vida. Embora ele carregue o título, ele frequenta com pessoas, ele anda com pessoas que também amam a palavra, mas ele não alimenta mais o seu espírito. Ele é uma pessoa boa, ele não é uma pessoa ruim. Mas agora nós vamos lidar com o Jonas. E não mais com o Jonas, com emoção, mas guiado pelo Espírito. Obrigado, pessoal. Ótimo. Parabéns para ele. Vamos bater palma aí, isso aí. Muito bem, obrigado. Todos nós temos emoções. Todos nós carregamos uma carga de emoções e precisamos delas. Se você tira isso, tem alguma coisa errada. Você vira um psicopata, você vira um sociopata, tem problema, que você está confuso. Nós precisamos delas. Nós nos relacionamos com elas. Nós temos que nos emocionar quando um amigo se dá bem em alguma coisa, quando um nascimento de um filho, ou um novo trabalho, uma conquista, vitórias, e também tristezas, e também perdas, faz parte da gente. O que começa a complicar é quando nós vivemos na Cristolândia. O que preocupa é quando nós, dentro de um ambiente cristão, não alimentamos mais o nosso espírito e nós nos relacionamos com os princípios, com a palavra de Deus, com um conteúdo fantástico através da nossa alma. E nós começamos a ter conflitos e ter desgastes e ter problemas que nós estamos tentando atribuir a Deus, ou tentando atribuir a Ele, ou buscando nele uma solução, mas na realidade eu tento entender pela alma, pelas emoções, o que se entende pelo Espírito. E quanto mais fraco, quanto menos alimentado eu estou espiritualmente, meu espírito sofre com isso porque ele não se conecta com Deus, e eu vivo na minha alma, e os conflitos do meu dia a dia são regidos por ela. Os conflitos, os problemas, as dificuldades são regidos por ela. Eu fico pensando quantos problemas eu e você temos quando deixamos extravasar a nossa alma. Todos nós temos uma coisinha aqui, outra ali para resolver ainda na vida. Eu também tenho as minhas. Eu também tenho os meus problemas. Perguntar para minha esposa, ela vai dizer que eu tenho muitos problemas. Eu acho que eu tenho alguns. A gente sempre acha que tem menos do que tem, na realidade, né? E a gente sempre tem algumas coisas que ainda têm que ser resolvidas e que, quando o problema aperta, a gente não fica espiritual, fica exposto o quão carnal a gente é, o quão alma a gente bota naquela situação. Eu, por exemplo, tenho um problema quando a gente vai viajar. Eu tenho dificuldade de deixar o Espírito Santo controlar as minhas viagens. Eu tive uma experiência muito negativa, uma vez voltando do México, e pastores que estavam me levando para o aeroporto optaram por passar numa livraria cristã antes de ir para o aeroporto. E disse: olha, eu não tenho tempo, eu quero voltar, já estou 3 meses aqui, eu preciso ir para casa, estava com saudade de casa, saudade de todo mundo. Eu digo: cara, eu quero ir embora. Não, vamos passar numa livrariazinha, vamos comprar uma coisinha aqui. Rapaz, a única coisa que eu não vi era livro, não olhava para a Bíblia, não olhava para o cara, eu queria ir para o aeroporto. Eu precisava estar lá pelo menos 2 horas antes do voo. E não, vai dar tempo, e vocês devem imaginar o que aconteceu, não deu tempo. Quando a gente saiu de lá, eles chamaram um Fusca de táxi, nada contra os Fuscas, mas o mexicano adora Fusca, né? A rádio foi o último país a produzir o Fusca, era o Brasil que adorava os Fusquinha, e depois os mexicanos. Pois bem, pegamos um táxi naquela velocidade, toda aquela potência indo para o aeroporto, e os táxis, vocês lembram, os Fuquinhas, eles já tiravam o banco do carona da frente. O pessoal mais antigo que andou de táxi, que era um Fuca, eles tiravam já o banco da frente. Até hoje eu não entendi qual é. Eles botavam uma cordinha na porta, porque o motorista abria e empurrava a porta para puxar com a cordinha. É um negócio meio esquisito assim. Galera que hoje de aplicativo não tem noção do que eu estou falando.
Lá estou velho. Chegamos atrasados, chego 45 minutos antes do voo, e disse, não tem voo para lá. Eu digo, como é que não tem voo para lá? Cara, eu chorando, literalmente chorando no balcão. Não tem voo, e aí quando eu consegui me acalmar um pouco, tá, tudo bem, não tem voo, tá, então me bota no próximo aí. Quando é que é o próximo? Deixa eu checar. Aquele barulho, aqueles segundos do teclado, aquilo te irrita profundamente, aquilo entra. Se a palavra de Deus é uma espada, né, de 2 gumes, aquilo é quase. Te corta e te rebenta no meio, não tem resposta. Eles têm, em 3 dias talvez tenha. Aí o pessoal bateu nas minhas costas, tu vê, né, perdeu o voo. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Não, mas eu vou te arrumar um hotel baratinho aí no centro, fica aí. Sim, mas vocês vão embora, vão me deixar aqui. Eles moravam a 500 quilômetros do aeroporto. Me deixaram num hotel muito questionável. E os mariachis tocavam embaixo da minha janela, toda noite. Os violão grande, cantavam. Toda noite eles estavam ali. Eu ia para a rua, cara, e olhava, e parecia o cortiço do Chaves. Sabe como é, não? Hoje eu tô voltando no tempo. Não, Chaves ainda passa na televisão, cara. Vocês têm que saber o que eu estou falando. Faz 30 anos que ele está passando na televisão. Cara, e eu ali no cortiço do Chaves, e os mariachis tocando, e o meu coração queimando, cara... No dia da viagem, 7 horas antes eu estava no aeroporto. 7 horas antes eu sentei na frente do check-in e fiquei olhando de cara, agora daqui, quando essa mulher abrir o check-in, eles abriam 3 horas antes. 4 horas antes deles abrirem, eu já estava lá. Para conseguir um voo. E deu tudo certo, vim embora. Mas a partir dali as minhas viagens já não são mais as mesmas. Eu oro para que Deus venha nas minhas viagens, mas eu preciso chegar cedo, eu checo meus documentos seguidamente. Toda vez que acontece qualquer probleminha na viagem, eu ouço os mariachis cantando. É um problema que eu tenho. Eu estou tratando isso aí. Tá, eu já melhorei, eu acho. Mas eu me lembro uma outra viagem, que nós estávamos com um casal, e a mulher disse para mim no check-in, olha, deu sobrepeso, tu vai ter que dividir as malas. Aquilo, eu comecei a suar já. Era só tirar as malas ali, dividir um pouquinho. Meu amigo, eu tirei as malas com força, larguei no chão, saí abrindo tudo, me abaixei, aparecia o cofrinho, eu dividindo. Era a cena do inferno, está entendendo? E estava todo, e os meus que estavam viajando comigo, minha esposa, estavam rindo de mim. Eu no pano, eu suando. Ao lembrar, eu já me dá um calafrio aqui. E os mariachis começavam, é o primeiro acorde do mariachi. Uma outra viagem, eu estava com o Anderson, estava com um colega aqui, um amigo que até pela manhã ele estava aqui, o Cunha. Nós viajando, ele estava nos esperando já numa conexão, e era um voo internacional, nós ainda íamos mais longe, e eu comi um X desse tamanho lá em São Paulo. Um negócio fantástico, eu comi aquele X, aquela maravilha de X, e meu amigo, a hora que eu entrei no avião, uma viagem de 8 horas, eu senti aquela cólicazinha, sabe, lá no canto. A minha viagem foi em pé, bem no fundo do avião. Quando alguém saía do banheiro, eu entrava. Quando eu saía, eu já ficava na porta esperando a pessoa, que depois eu era o segundo de novo. Então, assim, foi. Aquela viagem foi assim. O Anderson dormiu a noite inteira, ele estava viajando comigo. Eu perguntei, aí, cara, tudo bem? Fez bom o voo? Eu digo. E aí atrasou a nossa chegada. O Anderson tinha raspado a cabeça, tinha feito um voto de Nazireu, alguma coisa. Ele ficou parecido com o filho do Bin Laden. Era logo depois de 11 de setembro, estava barrando todo mundo na imigração nos Estados Unidos. Aí barraram ele. E eu estava junto com ele, vai junto para a salinha, e aí aquele horror, e eu mal. E aí eu olhei no relógio, eu digo, cara, eu tenho 15 minutos para pegar um voo, atravessar esse aeroporto, tu imagina nós correndo. Eu, cheio daquela energia,
para pegar um voo. Sabe, começa a pretear o olho e você acha que vai desmaiar e os mariachis no fundo tocando, cara. E assim eu posso contar inúmeras histórias de voo. Inúmeras histórias. Vou perder voo, vou demorar, vou chegar em casa. As minhas emoções, elas brotam ali. De fato, eu não consigo ser espiritual ainda. Algumas coisas ainda precisam corrigir. E eu de fato, perco eu fico um pouco fora do prumo quando vou viajar. É como que se um dano fosse acontecer, então eu me organizo muito com antecedência e tal. E às vezes eu estou em casa, me preparando para a viagem, e a Raquel já diz, tu está atacado. Eu digo, não. Por dentro o coração está daquele, não, está tudo certo. Mas a vontade era de gritar com todo mundo, vamos correr e tal. Há um descontrole nas emoções? Quando a gente deixa aflorar nossas emoções, esses são os resultados. E dentro da igreja, nós vemos muitos de nós sendo guiados pela alma. E o resultado, ele é catastrófico. Ele não é positivo. Porque embora eu receba uma carga espiritual gigante, eu não consigo me conectar com Ele, eu não ouço, eu não recebo ministração, as minhas feridas não são saradas, eu não evoluo nas áreas que eu preciso evoluir, e eu sou constantemente ferido por pessoas e firo pessoas. Porque a minha alma domina as minhas decisões, domina a minha vida. Lembro que estava num culto com o Benny Hinn, primeira vez que eu assisti, primeira e única vez que eu tive a oportunidade de assistir Benny Hinn, eu acredito que todos vocês já devam ter ouvido falar de um grande evangelista, um grande homem de Deus, que foi tocado pelo Espírito Santo, ele foi curado e ele virou um grande pregador, um dos maiores pregadores da história, escreveu um livro, Bom Dia Espírito Santo, que rodou o mundo, milhares e milhares de cópias vendidas, ficou entre os best-sellers durante tantos anos, nas livrarias. Bem, esse homem iria pregar em Toronto, nós fizemos uma viagem para lá, não para vê-lo, mas para participar de uma conferência, e eu estava super empolgado em vê-lo, em conhecê-lo pessoalmente, conhecê-lo ainda que à distância, tinha umas 2.000 pessoas na igreja, e aquele homem começa a pregar, e ele é um cara um pouco chato, na rádio é bastante chato, ele mesmo diz, olha, eu sou chato, não quero movimento nenhum, não quero ninguém se levante, ninguém manda no banheiro enquanto eu estou pregando, tinha uma criancinha indo para a escolinha, onde é que tu vai? Não, para a escolinha, não, tá, então para a escolinha pode. Mais ou menos assim. Mas ele é um cara que tem uma história impressionante, ele passou por um divórcio, ele teve uma reconciliação, a sua família que não queria ser pregadora, depois dessa reconciliação com a família, querendo ser pregador do evangelho, uma história linda, fantástica, onde ele reconheceu os seus erros também, o que me deixou ainda mais impressionado com a vida dele, eu admiro ainda mais quando pessoas reconhecem os seus erros, porque eu acho que aí demonstra de fato quem nós somos e a realidade de que nós vivemos e enfim. E lá pelas tantas, depois de umas 2 horas de pregação, eu sabia que ele fazia campanhas ao redor do mundo, milhares eram curados e o poder de Deus vinha e mortos ressuscitavam e salvação em massa e curas impressionantes. Ele vem, né, da história da escola de Kathryn Kuhlman, enfim, a história é muito legal. E eu tendo o privilégio de ouvi-lo, embora achava aquelas manias dele meio esquisita, porque acredito que não é muito o nosso estilo, mas depois de orar sobre aquilo ali, depois de orar pelo povo todo, ele disse, olha, agora eu quero fazer oferta. Aí ele falou, mais 45, 1 hora de oferta. Cara, mas não gosto de oferta longa. Pessoal, vem ofertar, quem quer ofertar, oferta, deu, acabou. Não, o cara pregou 1 hora de oferta. Ele disse que depois da oferta ele ia olhar pelos enfermos também. Eu digo, cara, eu estava com uma dor no braço, me incomodando pra caramba. A viagem inteira foi uma viagem complicada, eu reclamando, né, daquela dor, estava complicado, estava incomodando. E eu disse, cara, eu vou ficar para essa oração aí, porque, cara, eu vou ficar para oração aí, né, para ver se eu recebo alguma coisa. Está tudo certo, estava emocionado de conhecer ele. Mas antes da oração tinha aquela história da oferta. Ele disse, cara, só diz que é para ofertar. Eu estava louco para ofertar no ministério dele mesmo. Eu peguei minha carteira e eu tinha só $20 na carteira. Era o que eu tinha.
Mas eu queria ofertar no ministério do Benihim. Eu estava feliz de poder ofertar. De cara, eu vi o cara pregar uma vez na vida que seja, e vou ofertar na vida dele. Mas ele, no fim daquele pedido, ele diz assim: quem ofertar no meu ministério hoje, em 7 dias, vai ter 10 vezes mais. Aquilo mexeu comigo. Eu digo: não vai por aí. Eu digo: não, Beni, não. Beni. Aquilo não desceu bem. Talvez você já foi abusado economicamente por pregações de prosperidade, traga que você vai ganhar mais, isso e aquilo. Sabe essa barganha com Deus? Cara, para mim isso é complicadíssimo demais de administrar. Mas eu procurei relevar aquilo. Não deixei a minha alma se empolgar com aquilo. Digo: minha alma, aquieta minha alma. Aquieta minha alma. Já saí cantando te abaixa aí. Eu vou ofertar na vida dele, no ministério dele, porque eu conheço a história dele. Eu vou deixar de lado. Ele se passou um pouco, escorregou ali na casquinha da banana, escorregou no finzinho, ele estava indo bem, aquele cabelo que parece um abacaxi, uma coisa impressionante. Eu digo: cara, no finzinho tu te passou. Mas eu vou ofertar porque eu quero ofertar. Eu quero dizer que eu tive a oportunidade de ouvi-lo e ofertei alguma coisa, tudo que eu tinha, eu ofertei para ele e tudo certo. Ofertei, o culto foi bom, foi embora, pedi oração lá pela cura também, pedi, vamos orar, cura, está tudo bem. Naquela semana nós tínhamos que ministrar na escola de ministérios. Na realidade o Anderson havia sido convidado também para ministrar. Dos 5 dias ele pregou 4 e eles me deram 1 para pregar. Foi mais pena, eu acho, né? O cara veio junto, aí dá algum dia para ele. E eu peguei o último, belezinha. Foi um momento joia, oramos pelos alunos, né? Eu poder pregar aos alunos, né? Já fui aluno da escola e poder pregar para eles é sempre legal depois de tantos anos. E no final me procurou um casalzinho coreano. Um casalzinho coreano e... coreano, sabe coreano? Pastor, coreano. E ele: pastor... Falar, pastor. Vamos falar. E aí chegou o casalzinho junto e disse: cara, eles falaram assim: foi muito abençoado com a tua palavra. Foi muito abençoado com a tua palavra e queremos te dar uma oferta. Eu digo: aluno dando oferta, cara, aluno está sempre quebrado. O aluno não tem dinheiro. Esse cara dá oferta, deve ter um sushi aí dentro, cara. E ele me deu uma oferta, eu agradeci, eu abracei, porque aquilo para mim, eu sinceramente, eu gosto muito de poder dar a oferta. E eu recebi a oferta em dificuldade. E eu recebi porque eu sei o que significava na vida deles, eu recebi com carinho. E eu quero perguntar para vocês se alguém sabe quantos dólares tinha nesse envelope. 200? Veja o que as profeta. Por que tinham $200? Aí eu lembrei do Beni dizendo que quem ofertasse ganharia 10 vezes mais. A minha oferta foi com emoção, foi querendo ganhar 10 vezes mais. E aí está a grande diferença. As minhas emoções não podem influir, porque Deus não se relaciona com as minhas emoções. Ele se relaciona com o meu espírito. E todas as vezes que eu ajo na emoção, eu tenho problemas. Porque se eu fosse nas emoções, eu não daria $20. Meu amigo, eu ia passar todos os cartões de crédito que eu tinha. Eu ia pedir emprestado para todo mundo. Por quê? Porque 10 vezes mais em 7 dias é só milagre. Mas eu dei o que eu tinha e feliz com o que dei. A diferença é que Deus tem um compromisso com a verdade. Ele tem um compromisso com a verdade. E Ele se relaciona com o Espírito. E nós relacionamos com Ele com o Espírito. E dá esses grandes abusos e essas ondas de abusos em todos os aspectos, porque nós nos relacionamos com a alma. E a alma adora uma emoção. Adora um show. Adora um momento. E nós nos empolgamos e depois nos decepcionamos. A mesma forma com que nós subimos nas emoções, nós caímos e nos frustramos, porque a nossa alma brota isso.
Eu preciso dizer para vocês que eu fiquei tão empolgado com aquilo, porque eu fiz de fato com um coração sincero, não esperando absolutamente nada em troca. Eu queria ofertar na vida dele, e Deus me disse, cara, eu me relaciono contigo. Eu não estou entrando na questão do Benny, de ter pedido ou ter prometido 10 vezes mais. Eu não tenho nem condição de julgar um homem que foi tão usado por Deus, eu não vou nem entrar nessa área. Não é o meu estilo e eu nunca vou fazer isso. E eu não vou entrar na questão dele. Eu estou entrando na questão de que eu me relacionei com Deus pelo Espírito naquele momento. E Deus, pelo Espírito, trouxe uma provisão. Eu me lembrei que eu não tinha mais dor no braço meio ano depois. É fantástico um culto que nós somos extremamente tocados por Deus. De um louvor impressionante. Nós tínhamos hoje aqui 7 pessoas ministrando o louvor. Fantástico. Hoje pela manhã eu chego em casa, estava lá um louvor tocando, né, a televisão. Meu amigo era violino, violoncelo, tudo que tinha para... Cara, é lindo, é fantástico, é impressionante, mas nós nos relacionamos com Ele pelo Espírito e não pela nossa alma. E quando eu quero levar o relacionamento com Deus baseado nas minhas emoções, nas minhas vontades, no meu eu, nos meus desejos, Ele aflora e fala mais alto e eu não alimento o meu espírito e eu sofro. Eu não só machuco, como sou machucado, ainda estando na igreja. Ainda tendo princípios sendo ministrados, ainda tendo relacionamentos, ainda participando de grupos menores e tudo isso. Mas as minhas emoções é que me coordenam, as minhas emoções é que mandam, as minhas emoções é que estão em cima do corpo. Vocês enxergam o corpo, mas um homem é ligado na alma. É que nem aquele irmãozinho que quer namorar a menina lá e diz, olha, eu estou sentindo de Deus que tu vai ser minha esposa. Essas profetadas na alma. Mais ou menos por aí, e a gente se relaciona com Deus assim, desse jeito, dessa forma. Eu quero concluir lembrando de um camarada que perdeu tudo o que tinha, porque enquanto ele estava conectado com Deus pelo seu Espírito, ele era um grande juiz, um grande rei, e quando ele brinca com a sua alma, ele perde absolutamente tudo que ele tem, que chama Sansão. E essa história é contada lá em Juízes, no capítulo 13 e por ali. A Bíblia diz que ele tinha uma força descomunal. A Bíblia diz que ele tinha uma força sobrenatural. Ele rasgava um leão no meio, ele sozinho destruía um exército inteiro. A força dele, a Bíblia diz que era dada pelo Espírito de Deus. Não era uma força normal, era no Espírito. E enquanto ele tinha a conexão com Deus, enquanto ele se mantinha fiel a Deus, enquanto ele se mantinha firme com o seu voto com Deus, ele teria uma força sobrenatural. Ele só não poderia viver na sua alma. O acordo era, você se mantém fiel, se você brincar com a sua alma, se você flertear com as suas emoções, e você deixar os meus princípios, você corre o risco de perder a conexão comigo e perder o que você ganhou. E ele faz exatamente isso. E eu quero salientar aqui 2 pontos, para que a gente saia dessa noite muito claro. O primeiro ponto é, não flerteie com a sua alma. Sansão se apaixona por Dalila e brinca com o seu relacionamento com Deus. E Dalila perguntava onde ele tinha sua força, e ele ficava brincando e achava aquilo engraçadinho. E ela perguntava de novo, ele contava mais uma historinha, e ele achava aquilo engraçadinho, e ele foi levando até o momento em que de fato ela consegue saber dele. Aonde vinha a sua força, que estava nos seus cabelos. E ela os corta e ele é preso. Ele não só é preso, como ele é feito escravo. Ele não, além de ser feito escravo, eles o cegam. E eles o zombam na frente de todos os filisteus. Eles amarram entre colunas e ele é feito escravo e está aí o rei dos judeus. Está aí o rei que tinha todas as forças, nós descobrimos, ele zombou, ele flerteou com
a sua alma. Nós não podemos dar espaço para a nossa alma se nós sabemos que temos dificuldade, talvez, de relacionamento. Não flerteie com a sua alma, com colegas de trabalho, com pessoas que talvez você goste. Não brinque com isso, porque você chega a uma linha muito perto. A sua alma, ela é enganosa, são as suas emoções. A Cristolândia está aí para provar o quanto nós brincamos com a nossa alma. Sansão flerteou com a sua alma e se deu mal. Nós não podemos flertear com vícios do passado que podem nos perseguir. Nós não podemos flertear com um histórico do passado que pode nos atrair. Não flerteie com a sua alma. E o segundo ponto que nós precisamos entender, se você já está flerteando com a sua alma e sofrendo consequências por estar fazendo isso. Sansão se deu conta, ainda que escravo, ainda que sofrendo as consequências da sua brincadeira da alma, ele ora a Deus e diz: Deus, me perdoa. E ele clama ao Senhor para retornar a um relacionamento único, ainda que com cabelos curtos. Mas a questão não estava exatamente nos cabelos. A questão estava no seu relacionamento com Deus. Porque Deus não fez o seu cabelo crescer imediatamente. Ele simplesmente retornou a força, a Sansão, ainda que com cabelos curtos, porque o relacionamento é no Espírito. E ele clama ao Senhor com toda a sua força, e ele consegue ter uma última grande vitória, destruindo os filisteus e os principais líderes. Infelizmente, ele nem viu seu filho nascer. Seu filho estava 4 meses a gestação quando isso acontece. Ele não vê o seu filho crescer, não vê o seu filho desenvolver. É lamentável quantos de nós vivem na Cristolândia achando que, embora eu tenha uma boa mensagem, embora eu tenha uma boa comunhão com aqueles que pensam igual a mim, eu flerteio com a minha alma, e a minha alma dirige a minha vida, a minha alma coordena a minha vida. Quantos de nós vivemos na Cristolândia, deixando as emoções extravasarem, ainda que tendo uma mensagem muito mais interessante de se viver, muito mais cheia de esperança, dessa mensagem do apóstolo Paulo que sai de um cárcere. Não é uma mensagem de um homem descontrolado, não é a mensagem de um homem frustrado, não é a mensagem de um homem depressivo, não é a mensagem de um homem doente, é a mensagem de um homem que tem um espírito forte, que supera os mimimis da vida, os pequenos conflitos. Ele bota de lado o que de fato não tem importância, ele se concentra na essência da vida. Essa mensagem do apóstolo Paulo brota de um espírito que se relaciona com Deus, não de um homem inteligente. Ele era um doutor da lei, mas essa mensagem não é de um doutor da lei. Essa mensagem é de um cristão que se relaciona com Deus. Porque a Cristolândia mandaria uma mensagem diferente. A Cristolândia mandaria uma mensagem de desespero, não de esperança, não de conforto para os que estão fora. Ele conforta os que estão presos pelo inimigo fora do cárcere, enquanto ele estava livre, estando preso. Vamos ficar em pé? Eu tenho profunda convicção de que muitos dos seus problemas e dos meus problemas são frutos de uma alma que se alimenta mais do que o espírito. Eu tenho profunda convicção de que muitos dos seus conflitos, muitos dos seus dramas, muitos das suas feridas acabariam se você tirasse um momento
de dedicação para alimentar o seu espírito, eu tenho certeza que você se tornaria menos frágil, menos suscetível, menos inconstante, menos estressado, mais visionário. Se você alimentasse o seu espírito ao invés da sua alma. Eu olho esses shows cristãos, às vezes acontecem dentro de próprias igrejas, ou mesmo online. E um monte de gente lá curtindo, dizendo que aquilo foi a mensagem que transformou a sua vida. A melhor mensagem de todas. A partir de agora, não consigo mais ser igual. Vocês melhoram o meu dia cada vez mais. Essas são as postagens do dia da mensagem. E no dia seguinte, flerteando com a sua alma. Como postagens que não condizem absolutamente nada com a mensagem do dia anterior. E eu começo a questionar, ou a mensagem que saiu, foi a mensagem que saiu da alma de alguém para a alma de outros? E aí é uma mensagem de alma, uma mensagem que empolga. Ou aquele camarada optou por flertear com a sua alma, ainda que recebendo um conteúdo impressionante. Eu tenho profunda convicção de que se nós mandássemos a nossa alma se acalmar e alimentar o nosso espírito, nós teríamos seguramente 50% menos de conflitos e problemas do cotidiano. Seguramente. Mas a Cristolândia é mais divertida, porque as emoções elas brotam. Ao mesmo tempo em que eu choro aqui na frente para que Deus venha, eu grito com os meus familiares ou com os meus colegas. Porque na realidade, eu não quero alimentar o meu espírito. Porque as minhas emoções são bem mais divertidas, aparentemente. Nesse momento em que a nação adora extravasar suas emoções, me preocupa dentro da igreja o quanto nós as extravasamos, o quanto elas nos controlam e quão pouco controle nós damos ao Espírito para que de fato Ele venha, para que de fato Ele mude, para que de fato Ele fale, para que de fato Ele entre, para que de fato Ele nos corrija. Papai, aquieta a nossa alma. Nos tira da Cristolândia, da infantilidade. Nos tira da infantilidade, onde as nossas emoções brotam e nós somos coordenados e vigiados e manipulados pelas nossas emoções e não pelo nosso espírito. Porque é impossível ter um espírito forte e continuar errando em coisas fúteis e inúteis. É impossível ter um espírito sólido e um relacionamento significativo contigo e errar constantemente na mesma coisa. Papai, nós te amamos. Nós reconhecemos que estamos vivendo na Cristolândia. E eu não faço esforço nenhum para alimentar o meu espírito.
as minhas emoções seguem me coordenando e monitorando. Espírito Santo, ministra na vida da tua igreja, traz a consciência que nós não venhamos a perder a nossa herança como perdeu Sansão, porque flerteou com a sua alma. Não venhamos a perder a nossa herança porque estamos flerteando com a nossa alma. Nós te convidamos, Espírito Santo, vem sobre nós. Tem misericórdia de nós. Meu irmão, assim como fez Sansão, arrependa-se por ter flerteado, por estar flerteando com a alma. E peça que o Senhor tenha misericórdia e que te dê sabedoria. E que tu comece de novo uma segunda chance, uma nova chance. Um nascer de novo, de novo. Em nome de Jesus, papai, vem. Vem.